Paz a todos, irmãos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre discernimento de espírito, né? Nós estamos em tempos difíceis, né? Acho que até estou passando por um período bem difícil, né? E a gente precisa discernir as coisas, ser capaz de discernir o que está acontecendo e nos posicionar em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Na nossa vida cristã, de uma forma geral, né? E aí o tema eu coloquei discernindo os espíritos ou dando soco no ar, que é aquela citação de Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 9:25. Vou dar uma lutinha para a gente se situar no tema. Ele se referindo a um atleta, né? Ele fala assim, todo atleta, em 1 Coríntios 9:25, tá? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, tá? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então eu tenho que lutar a minha vida cristã, eu tenho que viver a minha vida cristã, não dando murro no ar, combatendo uma coisa que eu não sei o que é. Eu tenho que saber o que é que eu estou combatendo, ou a quem eu estou combatendo, como eu estou combatendo, para depois chegar aqui em Paulo e falar, combati o bom combate. Eu preciso saber me situar nesse mundo cristão, nessa vida cristã, nesse mundo do sobrenatural. Porque quando nós não tínhamos a Cristo, que a gente era cego. O que existia para a gente era esse mundo material. Você vivia a sua vida, seguia o curso do mundo, tudo era prático, objetivo. Você usava para discernir o mundo o quê? Os seus sentidos. Era o que você ouve, o que você vê, o que você sente. Então você vivia num mundo material. Então, os nossos sentidos não servem para nos conduzir no sobrenatural. Então você nunca vai discernir nada que é sobrenatural, as coisas, quando eu digo sobrenatural, eu digo as coisas espirituais, né? Porque agora tem um filme sobrenatural, como confunde. Mas sobrenatural, quando eu digo, são as coisas do alto, de Cristo, tá? Espiritual. Então, para você fazer esse julgamento, então os seus sentidos não vão funcionar. Lembra de Isaac? Vai me ocorrer, não está no texto, na minha experiência, mas me ocorreu. Isaac era profeta. Mas quando Jacó enganou ele, como ele enganou? Como ele tentou descobrir se era Esaú ou se era Jacó? Pelos sentidos. Ele foi tocar, ver se tinha pelo. Ele foi, como ele não chegava pouco, então ele foi tentando discernir se aquele era o filho dele mesmo, Esaú. E foi enganado pelos sentidos. Mas Esaú era o quê? Mas Isaac era o quê? Profeta. Ele tinha como discernir espiritualmente. Mas como ele não fez uso dessa prerrogativa, ele foi enganado, Jacó. Então, às vezes a gente é enganado porque a gente não faz uso daquilo que a gente tem. A gente já é capaz de discernir. Então, quando eu aceito Cristo, nasço de novo, eu recebo o Espírito Santo sobre mim, a partir daí meus olhos se abrem e eu consigo, agora, eu começo a aprender a andar nesse mundo espiritual e o Espírito Santo vai me ensinando a discernir as coisas. Então, a definição de discernimento é a capacidade de compreender as situações e de separar o que é certo do que é errado. Tá? A capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e tino.
Então, o discernimento espiritual é a capacidade de entender com clareza o sobrenatural. Então, você vai entender de onde está vindo, quem está falando, com que a situação. Onde eu estava. Ontem não, foi no último dia do jubileu de prata da igreja. Eu fiquei no fundo, porque não tinha lugar para sentar, fiquei lá no fundo, perto do banheiro, lá, ficando encostado na parede. Aí, na hora que o pastor começou a orar, tinha um irmão do lado, de um obreiro, né, ali, cuidando daquele pedaço, e tinha um irmão lá, que estava empolgadão lá, né, orando em línguas e tal. Aí, no momento que ele começou a cair, ele caiu no chão. Aí, esse irmão põe em cima dele para você expulsar o demônio. E não era demônio. Era um ato, ele começou a fazer como se tivesse um ato de contrição ali. O Espírito Santo estava tomando ele e ele estava, tipo assim, pedindo perdão, chorando. Você via que ele estava num ato de contrição. O Espírito Santo estava fazendo. Mas o irmão que não tem discernimento do Espírito foi lá, colocou a mãe e ficou, sai, e saía. Pelo mais saía. Não tinha Espírito. Mas por quê? Porque ele não discernia. Ele não discerniu a diferença da atuação do Espírito Santo com a atuação de um espírito maligno. Então você tem que ter esse discernimento quando é um, quando é outro. E quando não é nenhum nem outro, é só simplesmente um homem mesmo, né? Então você tem que ter essa capacidade. Então quem é que pode ter discernimento de espírito? É o que eu estava falando. Nós já temos. Quando nós nascemos de novo, nós já temos essa capacidade de, a partir dali, aprender o Espírito Santo a discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Então você não pode ficar na tua vida cristã como se estivesse cego, como se fosse um morcego cego. Você tem que ficar ligado no que está à tua volta. Existe uma outra realidade. Você não pode ser pego de surpresa. Você não pode, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não vi passar. Não, você tem que saber, porque você já tem essa capacidade pelo Espírito Santo, né? Aí você vai aprender, lógico, vai ampliar isso na sua vida, porque é muito difícil você saber andar no sobrenatural, porque você nunca fez isso. Então quando você vai aprendendo, você vai aos poucos, aquilo vai aumentando e você vai aprendendo com o Espírito Santo. Uma vez o meu irmão falou assim, o sobrinho estava tomando banho, meu irmão tem mania de bater na bunda dele, né? Brincando. Aí ele sentiu alguém bater na bunda dele e olhou para o pai, não era o pai. Aí ele contou o pai. Aí o pai, conversando comigo ali, né? O meu irmão conversando comigo, ele, sabe o que é? É porque a gente trabalha muito na igreja, então a gente está sofrendo represálias do diabo. Eu falei, não funciona assim. Na tua casa, quem manda é você. Dentro da tua casa, o diabo não pode se manifestar, mexer, trabalhar, pintar e engordar. Não, lá manda você. Se está acontecendo, é que tem brecha e você vai ter que rever os seus conceitos. Então, às vezes, a pessoa aceita. Ela aceita e não tem discernimento para saber o que está acontecendo. Outro dia, a minha sobrinha também foi. Teve um sonho, quando ela teve esse sonho, ela tinha acho que uns 6, 7 anos. Ela teve um sonho, contou o pai a situação que estava acontecendo dentro de casa. E aí, ele veio me contar como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. A minha filha, ela é profeta, ela teve um sonho. E ela não só teve um sonho, como ela falou o significado do sonho, mais absurdo ainda. Aí eu falei, está errado. Quando Deus tem que falar com a filha de vocês, de 6 anos, e não fala com vocês, é porque vocês são cabeça dura. Ele precisa levantar uma criança para vir falar para vocês que vocês estão errados. Qual o discernimento que vocês têm? Vocês estão achando legal, bonito, que ela é a profeta? Não, Senhor. Vocês estão completamente. O discernimento tem que ser: Deus já tentou falar comigo, eu não ouvi. E agora ele fala através de uma criança, para nos envergonhar. Então vocês vão pedir perdão, se consertar então, às vezes a pessoa não discerne o que está acontecendo em volta dela. Ela tem intuição, mas
ela não deixa ser destruído por ele. Você tem que ser instruído pelo Espírito Santo. É o que diz lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem pode discernir espiritualmente? Dá uma lidinha nesse texto. 2, do 14 ao 16. Ele fala assim: quem não tem o Espírito, não tem como achar. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, você que tem o Espírito, não conte essas coisas para quem não tem o Espírito, que ele vai se escandalizar e não vai acreditar. Então, não perca seu tempo. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entender. Ele não vai ser capaz de entender, não adianta. Porque essas coisas, elas são discernidas espiritualmente. Enquanto a pessoa não nascer de novo, ela não vai entender o que é a tua língua. Não adianta você falar: olha, eu tive uma visão assim, Deus falou assim, olha, não adianta. Porque a pessoa vai ficar louca. É doido. Está falando o quê? O que significa isso? Quem te falou? Deus falou contigo? Como assim Deus falou? Da onde? Como você ouviu Deus? De que maneira eu ouço Deus? A pessoa acha que está maluco. Então você não fale que foi Deus que lhe falou. Você simplesmente fale o que Deus falou para você, como se fosse você falando para a pessoa. Quando ela se converteu lá na frente, o que aconteceu comigo, quando eu vou evangelizar um amigo, eu falo o versículo da Bíblia, mas não falo assim: está escrito em Lucas, está em Mateus. Eu falo: Deus te ama, amou o mundo de tal maneira que aí a pessoa fica toda, as palavras lindas, ela acha que é lindo. Quando ele se converte, ele fala: olha, estava falando tudo que estava na Bíblia, eu estava pensando que era a tua palavra. Eu falei porque eu tinha que se analisar. Está falando, a Bíblia não interessa. Aí aquilo firma mais a fé dele ainda. Porque ele fala: não, ele me ensinou direitinho, ele me ensinou tudo que estava na Bíblia. Mas não precisa dizer que está em Isaías, que está em Moisés que falou, não precisa nada disso. Você fala, como se fosse palavra de Deus, da tua boca. E então, a pessoa vai achar que você é doido. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, eles não vão entender, eles não têm o Espírito, vão achar loucura, e vão ficar mais ainda irritados porque eles não conseguem nos discernir. Porque às vezes você toma atitude, ele vai dizer: eu provoquei ele, fiz tudo para que ele saísse do sério, para que ele me odiasse, e ele toma a direção contrária. Ele não fica com raiva de mim, ele continua conversando comigo, ele continua a amizade, ele continua, não mudou nada. Eu não entendo essa pessoa. Eu faço tudo para prejudicar e ele vem e ainda continua falando de Deus para mim, do amor de Deus para mim. Então eles não conseguem discernir por que você toma essa atitude. Eles não conseguem entender, porque eles não conhecem Cristo ainda. O amor de Deus derramado nos nossos corações. Então, por que nós discernimos todas as coisas? Porque nós temos a mente de Cristo. Aí você fala: que mente de Cristo? O que é mente de Cristo? É positivismo? Eu declaro, eu profetizo, eu falo coisas positivas que vão acontecer? Não, a mente de Cristo é quem sonda a Deus. Quem sabe o que está na mente de Cristo? O Espírito Santo. A mente de Cristo nada mais é, o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que você discerne tudo. Você não discerne tudo porque você é o bambambam, você é o cara. Não, você discerne a partir do momento que você nasce de novo. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem, você consegue, através do Espírito está em você, sondar a vontade dele. A mente de Cristo é a vontade de Deus. Agora eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque quando eu não tinha Cristo, eu fazia o quê? A minha vontade. Eu fazia o que dava na telha, dando certo. É aquela frase, né? Se me faz bem, está me fazendo bem, não importa estar fazendo mal para outra pessoa. Agora não. Agora, pela mente de Cristo, eu tenho que fazer não a minha vontade, mas a vontade
de Deus. Mudou totalmente o foco. Já não faço mais nem a vontade do outro, nem a minha vontade, mas a vontade de Deus. Que é perfeita, agradável, tá? Essa nunca falha. Então você pode, quem é que discerne? Eu e vocês. Nós temos capacidade de discernimento, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Discernimento pode se aprender. Então, se você não tem ainda muita experiência, você vai aprender com o Espírito Santo, que é possível aprender, como está escrito lá em Efésios 5:8. Efésios 5:8 diz que a gente pode aprender a discernir, né? Ele fala assim: olha, antigamente vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. É isso aí mesmo que está aí? É isso que está no versículo? É, né? Tá. É que eu estou lendo uma versão diferente. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, a gente vai aprender durante toda a nossa vida cristã o que agrada ao Senhor. Agora eu não estou buscando mais a minha vontade, o que me agrada, mas o que agrada ao Senhor. Eu não posso mais viver minha vida dando soco no ar. O tema de batalha espiritual trabalha muito com isso. Eles trabalham muito com dar soco no ar. A maioria dos mestres de batalha espiritual, eles, na realidade, eles estão batendo em nuvem, dando sopapo em nuvem. Porque nem eles sabem o que estão fazendo. Porque eles são arrogantes, eles não sabem o que a Bíblia diz. Mas eles criam cartilhas e eles seguem. Por exemplo, lá tem alguns exemplos que as pessoas fazem, isso não é discernir. Quando você cria ensinamentos contrários às Escrituras. Então, se você se baseia em ensinamentos que não estão nas Escrituras, você não está mais perdido do que segue o tiroteio. Então, você gosta de maldição hereditária, hipnose, voltar para o ventre, de perdão, o ventre da mãe, isso tudo é invenção que não tem na Bíblia. Isso é loucura. E eles vendem como se fossem os maiores seguidores do sobrenatural. E são tudo falastrão, totalmente contrárias às Escrituras. Se é contrário às Escrituras, então eles não podem ser. Porque o princípio do discernimento, o principal, são as Escrituras. Te capacita, em primeiro lugar, para discernir todas as coisas, são as Escrituras. Esse é o primeiro coisa. Se você é um leitor das Escrituras, se você é um estudioso das Escrituras, você vai conseguir discernir muito mais do que muita gente por aí, que vai estar adivinhando o que Deus está pensando, né? Então, constatações visuais e sensoriais que as pessoas lançam nos fenômenos sobrenaturais. Então tem gente que expulsa o demônio, joga na lagartixa, joga no galo. Gente, isso não existe. São as coisas bárbaras. Eu estou falando coisa, né? A bicha vai por aí. Eu já sei nesse mundo gospel, eu já vi muita coisa, né? Então as pessoas falam, gente, não é assim, a Bíblia não fala assim. Não é assim que se expulsa o demônio. Uma vez eu estava numa igreja e o rapaz que trabalhava com libertação, né? Ele usava uma apostila dessas batalhas espirituais. Então, chegou um tempo que ele não conseguia expulsar os demônios. E ficou muita gente. Ele se reunia sábado de manhã, as pessoas vinham, entrevistavam e eram libertos, aquele negócio todo. Mas ficou muito cansativo para ele sozinho. Aí ele chamou a minha irmã mais velha, que já está com Cristo, graças a Deus, e a gente foi ajudar ele, né? Porque ele falou, vocês me ajudam a fazer esse trabalho de libertação? Eu falei, amém, então vou ajudar. Aí chegamos lá, ele estava na liderança, chamou a primeira pessoa lá para dentro, no quartinho, e aí ele começou a abrir uma apostila gigante, e falou para a pessoa assim, olha, eu vou falar e você repete.
Aí ficava, eu renego e renuncio a Exu Caveira, renego e renuncio a Maria Padilha, renego e renuncio. Aí foi falando aqueles nomes de coisas que não tem nada a ver com coisa nenhuma. E ele ficou horas aqui no ar. Aí eu olhei para minha irmã e falei, a gente vai sair daqui meia-noite. Porque a fila lá fora é grande. A fila, se ele for ler cada um que está lá dentro, ele lê essa apostila inteira, a gente vai meia-noite daqui. Aí eu falei, eu olhei minha irmã e falei, além, vamos. Em nome de Jesus, sai. Próximo, em nome de Jesus, sai. Próximo, em nome de Jesus. E foi. Em nome de Jesus, não é meu nome, não é apostila, não é nada. Acabou a fila do SUS, acabou rapidinho. Zeramos a fila do SUS. O governo não conseguiu, a gente conseguiu. Zeramos a fila do SUS. E aí, ele ficou com raiva da gente, porque foi muito rápido. E aí, ele expulsou a gente, porque é mais gente que a gente sabe que ele. Aí ele não conseguia expulsar o demônio, ele expulsou a gente, conseguia. Aí a gente falou, amém, quer continuar sofrendo com a apostila? Sofre, né? Mas a forma correta de expulsar é em nome de Jesus, isso acabou. Um ou outro lá, quando é legião, você demora um pouquinho mais, mas né, vai embora. Agora a pessoa quer ficar, eu aprendi num curso de batalha espiritual que era assim, gente, quem foi que te falou que o demônio tem esse nome? Quem inventou esses nomes para esses demônios? Gente, cadê uma loucura assim? Mas enfim, cada um está dando soco no ar, não está libertando ninguém. Tem gente que está achando que está fazendo grandes coisas e não está. E às vezes a pessoa chega sincretismo religioso dentro da igreja. Às vezes a pessoa se converte de uma religião de matriz africana, ela vem para a igreja, ela não passa por um discipulado, ela não vem na parte de saber, aí ela replica o que ela estava lá dentro da igreja. Uma vez eu estava no culto, aí tinha 3 irmãs de uma igreja pentecostal famosa, e elas começaram a fazer os movimentos. Aí uma falou assim, eu já contei aqui uma vez, uma falou terra, a outra céu, a outra mexe as águas. Eu quase que falei, pela união dos seus poderes, planeta, faltou falar isso, porque, gente, não tem razão de ser. Gente, onde você viu isso? São coisas que o pessoal aprendeu aonde? Porque ela não para para ler a Bíblia, ela não para para estudar a Escritura. Ela fala, Espírito Santo, me dá discernimento. Onde está isso? E a pessoa inventa, e ela faz aqueles movimentos de aquelas baianas e tal. Faltou alguém chamar ela e falar assim, vem cá. Lá era de um jeito, aqui é do outro. Aqui é o Espírito Santo. Aqui você tem que discernir que aqui é um outro Espírito, é o Espírito de Deus. Não é mais aquele Espírito que você servia no mundo. Mas falta ensino. E aí eles vão se repetindo as coisas, inventando coisas que não tem na Escritura. A proteção espiritual, que tem que estar debaixo de uma proteção, para você ser intercessor, você tem que ter um líder que te proteja espiritualmente. Não existe, gente, não existe isso. Né? Uma vez eu já vi uma. Eu ia falar uma coisa, não pode. A gente se segura, né? Segura, não pode. Antigamente, quando eu filmava, eu podia falar, agora não pode. Fala no final, fala no final. Eu vou falar um milagre que não falou santo. Uma vez eu estava participando de um grupo de intercessão e aí a intercessora chegou para dar uma instrução, a gente estava lá para se reunir, ela foi se instruir como é que fazia, deu um texto na palavra, aí daqui a pouco ela começou a passar mal e ela começou a querer vomitar e não sei o que, aí ela parou lá o ensino da Bíblia que estava e falou, não, gente, eu não vou dar mais ensino para vocês, porque eu estou sentindo uma carga muito grande porque eu estou orando muito para algumas pessoas, então eu estou recebendo uma carga muito grande, e quando isso acontece, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho não sei o que. Eu falei, gente, não. Você que é homem e mulher de Deus, a Bíblia fala o quê? Que o maligno não nos toca. Se toda vez que você for interceder por alguém, orar por alguém, você passar mal e ficar de cama, ninguém ora mais, ninguém intercede mais. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ou então a gente se bandeia para o lado de lá, se ele é mais forte. Então, aí eu fiquei assim horrorizado com aquilo, porque
Não existe isso. Se você pegar os ensinamentos da Bíblia, você não vê Paulo passando mal, Pedro vomitando, João caindo pelas tabelas, não vê, porque isso não é bíblico. Mas a gente ouve essas coisas. Tem que tomar bastante cuidado, porque foge do que está escrito na palavra de Deus. Tá? É lógico, quando eu oro para alguém, intercedo para alguém, nós estamos numa batalha espiritual. Então, existe batalha espiritual? Existe. Vocês têm um inimigo declarado? Tem um inimigo declarado. Quando eu oro por alguém da minha família, que está preso por aquele ser, ele virá contra mim. Porque eu estou tentando tirar o domínio dele. Lembra que Jesus fala? Quando você entra na casa do valente, você vai manipular um valente, você tem que ser mais forte que o valente. Então, quando você vai lá, há um valente lá. Ele vai vir contra você. Mas você vai resistir a ele como você resiste a todos os outros, no nome de Jesus. Não vai mudar nada. Tá? Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu vou lá e ele vem cá também. Vai acontecer. Né? Agora, eu tenho autoridade do Espírito Santo para combater. Vou contar um exemplo de uma tia minha, que eu sempre orava por ela, e um dia eu em visão, né? A gente fala que é sonho, está sonhando, mas não está sonhando. É visão. Eu orava muito por ela, pela conversão dela, e aí quando teve uma noite que eu orei por ela, e aí eu tive uma visão que eu via ela toda branca, como se fosse um fantasma, e toda envolta como se fosse uma múmia, toda envolta. E aí ela vinha para cima de mim e falava assim: você para de orar por ela, porque ela é minha. Não era a minha tia, era a forma da minha tia, mas era a criatura que estava no domínio da vida dela. E eu entendi, ali eu entendi, Deus estava me explicando como é que funcionava. E eu continuei orando. Não quer dizer absolutamente nada para mim. Aí não tem, ele vai intimidar, mas para você não quer dizer absolutamente nada. Ele não me tocou, não fez nada, não tem poder de fazer nada, nem parar, é só ameaça. E eu continuei orando. Hoje ela está na igreja. E com ela está vindo todos os filhos que também estavam desviados. Então, é isso aí. É assim que funciona. É intercessão, oração, e vai acontecer. Eu tenho que discernir o que está por trás daquilo, e eu tenho que discernir. E aqui, vou contar outra coisa, outra experiência que vai ajudar muita gente. Quando eu olho pelas pessoas, pelo pastor, pela igreja, pelos irmãos, todo mundo, a gente ora mais pelos outros do que pela gente. Eles até da gente, quando a gente tem essa mania de orar. E aí, eu orando, quando eu sou assim, coisa de Deus, eu sonho. Deus fala comigo em sonho. Sempre. Então eu tenho que dormir. Às vezes eu falo assim: Deus quer falar comigo, então eu preciso dormir para Deus falar comigo. Vou lá dormir, porque tem uma sonete, e Deus vai falar comigo. Porque ele fala em sonho. E aí, sempre de madrugada, sempre, eu tinha experiências de ataques. Eu sentia presenças malignas no meu quarto. Porque eu sempre estava orando para pessoas. E uma dia eu falei: Deus, mas por que eu sinto como se o demônio estivesse no meu quarto? A minha casa, ele não pode entrar na minha casa, ele não pode fazer nada na minha casa. Aí Deus me ensinou que no reino espiritual, ele não está na minha casa. Eu aqui estou indo no reino espiritual, porque não há distância. Eu posso expulsar um demônio lá no Japão, ligar para o telefone, expulsar, ou orar por alguém do Japão e sair, o demônio sair lá. Eu não preciso estar lá, porque no reino espiritual não tem distância e não tem lugar. Então, na realidade, ele não está na minha casa. Eu é que estou em um lugar espiritual de batalha. Eu é que estou. Então, não tem nada a ver com a minha casa. Aí ali eu entendi. Porque eu sempre falava: meu Deus, sempre na minha casa, sempre na minha casa, sempre. Eu falava: não, ele não está na tua casa. Nesse momento, você está numa região espiritual em que não há distância, não é aqui, não é lá, não é lugar nenhum. É você está batalhando contra ele num lugar. E aí eu entendi: ok,
Amém? Então, às vezes a gente sente dentro da nossa casa, mas ele não está dentro da nossa casa. Quando você está orando, batalhando, você está num outro lugar espiritual. Tem nada a ver com a tua casa. Então, sem pânico. A partir dali eu já fiquei mais calma, né? Eu ficava sempre assim, meu Deus, eu vou orar pela pessoa, o demônio vai vir para minha casa e eu não quero a minha casa. Calma, porque vou te ensinar o que está acontecendo. Essa é a esfera que você está. Você tem que aprender. As lutas não são aqui. Você está lutando com seres também espirituais, é uma situação sobrenatural. Então não funciona como funciona na Terra. Na Terra, para eu lutar contra uma nação, eu tenho que ir até lá. E lutar lá. No espiritual eu não preciso, eu posso atacar ele daqui. Meu lugarzinho mesmo, eu posso atacar ele daqui. Porque não há distância no mundo espiritual. Então, essa foi uma dica de graça. Primeira coisa para você discernir o Espírito, facinho, dom de discernir. O primeiro dom que eu pedi, quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, bati no Espírito Santo, eu falei, Senhor, o primeiro dom que eu quero, discernimento. Eu não quero cura, não quero nada disso. Eu quero discernimento do Espírito. Eu preciso cheirar, eu até falar para Deus, eu quero cheirar o diabo de longe, para ele não me enganar. Porque a nossa família foi muito enganada. Nossa família, nossa, foi enganada demais. E eu falei, Senhor, eu não quero ser enganado, eu quero enxergar. E esse dom é muito fácil, porque você bate o olho e você já sabe. Você bate o olho na criatura, você sabe que está lá dentro. Você olha no olho da pessoa, você sabe que não é a pessoa, tem alguma coisa lá atrás dela. Ou senão você chega e você não tem nada. É homem mesmo. Uma vez eu estava. A irmã me ligou, meu filho está endemoniado, está fazendo, acontecendo, pintando, bordando aqui dentro de casa, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu fui fazer o que eu sempre faço, eu fui orar primeiro antes de ir lá. Né? A gente nunca deve correr desesperadamente para fazer as coisas. Você vai, ore primeiro, pergunte para Deus, discirna espiritualmente o que está acontecendo, depois vai. Não vai correndo não, dá uma de apressadinha. Jesus não se apressava, né? Ele andava, continuava fazendo o que estava fazendo. Morreu lá, a minha filha morreu. Calma que eu tenho que fazer, porque eu vou chegar lá. Eu primeiro tenho que fazer aqui até chegar lá, não vou apressar. Jesus não se apressava. A mulher gritava no ouvido dele lá, tem misericórdia de mim, e ele deixa gritar. É no tempo de Cristo, não é no meu tempo, nem no tempo do outro. E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, não era demônio. Eu olhei assim e falei, não é demônio. Porque a gente sabe o olho do demônio quando está lá dentro. Né? Ele não é demônio, é safadeza de gente mesmo. Aí eu falei para ela, falei, teu filho não está endemoniado, ele sabe que você é cristã, ele sabe que você é desesperado se ele falar que é demônio, ele está te chantageando com isso. Ele está fingindo que está endemoniado. Aí ele foi tão sem graça, vermelho, desapareceu da sala, não foi na frente dele. Falei, isso aí não é demônio. Ele está fingindo que está endemoniado para que sabe que você é cristã. E cristã é besta, se emociona com qualquer coisa, não tem discernimento. Aí ele foi para lá, acabou o endemoniamento. Então você precisa, sabe, discernir o que está acontecendo. Você precisa saber. Deus precisa te mostrar, o Espírito Santo precisa te mostrar. Então você precisa aprender com ele. Então o dom de discernimento, maravilhoso. Tá? Agora, se você não tem esse dom, você tem que se utilizar de outra maneira. Então, depois do dom de discernimento, o melhor que você faz é conhecer as Escrituras. Se você souber as Escrituras, você sabe de cara se é errado, o que está errado e o que está certo. Você vai, não, a Bíblia diz isso. É por isso que eu às vezes queria fazer chantagem com Deus, choramingar, e ele fala assim, mas você já sabe o texto, né? O texto está lá. Então você já leu, você sabe. Não adianta você chantagear, chorar, porque você sabe o texto, está lá. Você já leu a Bíblia. Não adianta, eu só vou fazer o que está lá.
E aí você, quando você tem discernimento, quando você conhece as Escrituras, você tem discernimento das coisas ao teu redor, mais fácil. Então você não é enganado. O que é Eva foi enganada? Presta atenção à voz de Deus. É o discernimento. Qual é o discernimento que eu tenho no mundo espiritual? Eu tenho que ouvir o que Deus fala. Eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se eu não ouço o Espírito Santo, que discernimento eu vou ter? Se o Espírito Santo fala, não faça assim, eu faço. Não vai para lá, você vai. Eu não quero, você fala, não quero. Que discernimento você tem? Nenhum. O discernimento passa pela mente de Cristo. É o Espírito Santo quem vai te apontar. Então, se você não obedecer aquilo que ele está te apontando, você não tem discernimento nenhum. Você não consegue ter discernimento. Então, a palavra de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus, eu consigo discernir o certo e errado no meu cotidiano. Peraí, a Bíblia diz isso. Eu já li a Bíblia, já sei que o que agrada a Deus é isso. Eu já sei que está escrito lá. É o que Jesus falou para o diabo. Está escrito. Está escrito. Não vou fazer. Está escrito. Você tem que saber o que está escrito para você discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Agora você não sabe, você nunca leu pela mesma vez, né? Não necessariamente. Antigamente a gente tinha a ideia de que você tinha que ler rapidamente, não, agora tem que ler bem devagar, para o Espírito Santo falando com você. Quanto mais você assimilar aquilo, melhor. Você não precisa ler data. Precisa ler 50 vezes a Bíblia no ano. Lendo aos pouquinhos, o Espírito Santo vai falar com você. Então, o discernimento, o principal do discernimento, se quer ter discernimento espírito, escritura, já leia. Senão não vai. Tá? Onde estava no culto? Para variar? E aí, estava tocando a música do louvor. Você precisa até ter discernimento para escrever música para o Senhor. Porque se você não tiver discernimento para escrever música para o Senhor, você vai escrever música do teu coração, vai emocionar, mas não vai ser adoração. Aí estava no culto ali, aí começaram a cantar uma música aí que fala assim, aí fala assim, eu sou o sacrifício. Não. Você não é o sacrifício. Você tem que fazer, o teu culto tem que ser um sacrifício racional. Ele oferecer a Deus um sacrifício racional. Teu culto. Você não é. Quem foi o sacrifício perfeito? Jesus. Não precisa de mais nenhum sacrifício. Deus não vai me aceitar como. O sacrifício que está dizendo é um bezerro morto mesmo. A ovelhinha. Dá exemplo de que o altar está pronto, o fogo já está com fogo no altar, eu sou o sacrifício. Não. Eu sou o sacrifício vivo, minha vida, minha atitude agora, santificada por Cristo, eu sou o sacrifício, minha vida é um sacrifício cotidiano. Não aquele tipo de sacrifício da música, eu não sou. Eu não sou a ovelhinha lá que foi sacrificada, nem podia, Deus nem podia nos receber. Porque nós éramos defeituosos. A ovelhinha tinha que ser sem mácula, sem pecado, sem defeito, sem nada. O único que tinha isso, que não tinha nada disso, era Jesus, que era perfeito. Então, eu não sou o sacrifício. Não aquele que queima no altar. Não, isso aí não. Está confuso. Aí depois, lá para frente, mora em mim. Se o Espírito Santo não morou em você até agora, ele não vai morar mais. Porque ele vem morar em você quando você se converte, para nunca mais sair. Ele vai ficar conosco para sempre, a Bíblia fala. Então, ele não está toda hora entrando, saindo. Não está. Ele já veio e fica com você uma vez e para sempre. Ele é o nosso companheiro da vida toda. O pessoal, tem gente que acha que o Espírito Santo vem, aí entra. Aí depois ele vai para casa, acaba o culto, ele sai. Aí só entra de novo, porque no próximo não é assim. Parece coisa básica, mas é verdade. Paulo fala que é o selo de garantia da nossa salvação. Exatamente. É o que garante a gente. Se você, porque eu sempre gosto de dizer, né, que
Quem vai dizer, porque quando Jesus voltar, a igreja vai se encontrar com ele nos ares. Eu não sei voar. Não sei quanto a vocês, mas eu não sei. Então esse caminho daqui para lá, quem vai nos levar é o Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso selo. Porque sem ele não dá. Sem ele você chega lá. Então ele que vai pegar, opa, tá aqui. Ele vai entregar para noivo, para o noivo, né? Ele vai entregar noivo para o noivo. Senão a gente não consegue, não tem asa para voar, né? Aí fica difícil. E aí, então ali, vários erros. Né? Aí tem um texto, uma parte da música que faz o fogo não se apaga. Ok? Eu entendi que era o altar. Mas essa expressão fogo não se apaga na Bíblia, sempre que você lê, você lembra do quê? Do inferno. Quando Deus fala do inferno, que o fogo não se apaga. O que diz o Velho Testamento é que o fogo arderá continuamente no altar. Mas não colocar assim, por quê? Porque não rima, né? Não dá para colocar na música. E aí, porque quando diz arder é como a adoração é feita. Ela arde. Né? Por isso que os serafins são chamados de anjos de ardor. Porque eles ficam 24 horas dizendo santo, santo, santo. Então é mais correto dizer que arde o fogo em nós. Não que o fogo nunca se apaga. Dá até arrepio quando fala isso. Eu lembro daquela mensagem lá do Marcos. É difícil, né? Então, às vezes, até para isso, você precisa de discernimento. Para você escrever uma letra, para você escrever uma coisa, tem que ser baseado nas escrituras. Você tem que ter esse. Espera aí. O Espírito Santo até te dá aquela agonia que te dá, vem do Espírito Santo e fala: tem alguma coisa errada aí, que não está batendo. Está muito bom, a poesia está rimando, mas está alguma coisa que não está dando certo. E aí você tem que dizer: opa, peraí, vou perguntar. Perguntar para Deus. E ele responde. Bom, outra coisa. Então, dom de discernimento, palavra, e eu vou dizer coisa básica, gente. A gente tem que botar o básico. Oração. Outra coisa que faz você discernir bem é a prática da oração. É a oração que vai te dar intimidade com Deus. Então, toda vez que você for se achegar a Deus, você só vai se achegar a Ele no mundo espiritual, porque Ele é Espírito e busca aqueles que adoram o Espírito em verdade. Então, você só chega até Ele através desse caminho. E aí, toda vez que você entra nesse ambiente espiritual, você está aprendendo, discernindo. Quanto mais você ora, mais experiência você tem com Ele, mais oportunidade de ouvir Ele falar, não só de falar, que a oração não pode ser monólogo, tem que ser dos dois lados. Eu tenho que falar com Deus, mas Ele tem que falar comigo de volta. Né? Isso deveria ser uma coisa natural. Tem gente que acha isso aí o máximo da espiritualidade. Meu Deus, a pessoa fala: olha, o pastor fala com Deus, ele responde. O irmão tal fala, o profeta tal fala. Não, isso é para todo mundo. Isso é para qualquer crente. É para todo mundo. Você tem que falar com Deus, ele tem que te responder. Esse é o natural da vida. Esse é o natural do sobrenatural. Você tem que falar e esperar Ele dar a resposta de volta. Tá? Porque não é um monólogo. Tá? Isso é comunicação. Comunicação é isso. Você tem que ter alguém que fala, alguém que escuta, depois alguém que escuta tem que falar de volta. Né? Porque senão isso não é comunicação, não é relacionamento. Eu só falo, peço, agradeço, tchau, vou embora. Não. Você tem que ouvir o retorno, né? E isso é natural. Porque Jesus falou: orar sem cessar, né? Lá no Novo Testamento, quando eles tocam no Getsemane, ele fala pra gente: a gente tem que vigiar e orar. Como é que eu... Antigamente, vigiar, o que é vigiar? É você ficar ali de campana, você não dorme, fica acordado, de preferência, né? Já na dormida, fica acordado. Você fica ali paradinho, quietinho, vendo se o inimigo vem. Isso é vigiar. Né? Aí vem a palavra daí derivou a palavra vigília, né? Você está... vigília da noite, você está vigiando na vigília da noite.
E aí inventaram a vigília de louvor. Vamos fazer 8 horas de vigília de louvor. Se eu estou numa guerra e eu estou quietinho no meu canto, vigiando, quem vem me atacar não percebe, porque eu estou discretamente ali quietinho no canto, discretinho, para depois dar o aviso. Agora, se eu estou cantando no meio da noite, da madrugada, eu estou no meio da madrugada cantando, aí vem o cara lá, ele falou: opa, tem alguém ali, está fazendo barulho, vai pegar de surpresa. Porque vigiar é ficar quietinho, no seu canto, orando. Você vai orar, Deus, quietinho no seu canto. Isso é que se chama vigiar. Mas a gente participava de vigília de oração antigamente, onde só tinha oração. Meu tempo era assim, era só oração. E as pessoas iam para orar. Era só para isso, que era vigília de oração. Hoje não. Hoje você vai na vigília de oração, você canta, você tem a pregação, tem tudo, menos oração. Oração não tem. Então a pessoa não consegue discernir de que forma ela está batalhando, de que forma ela está se preparando para vencer a batalha. Então fica difícil. As pessoas gostam muito de cantar, isso é uma coisa boa. Mas há momentos e há momentos para cada coisa, né? A gente tem que aprender. Então a oração, ele fala, o apóstolo Paulo fala muito em oração, orar em espírito. O que é orar em espírito? O que seria orar em espírito? Porque quando eu estou orando na minha casa, eu falo. Eu estou lá no meu quarto, na minha casa, sozinho, eu falo com Deus, como se eu falo com uma pessoa. Mas quando eu estou no meu trabalho, eu não vou ficar orando em voz alta como um doido. Como o pastor falou, estava na academia e quando percebeu, eu estava orando em língua da academia, coisas às vezes acontece. Mas você não vai fazer isso, porque as pessoas vão se escandalizar. Tá. Então o que você faz? Você ora onde? Você ora aqui. Você vai falando com Deus na tua mente. Você pode fazer isso. Porque Ele vai te ouvir. Ele tem poder para ouvir o que está na tua mente. O pastor falou ontem uma coisa que é verdade. A Bíblia fala que antes de que a palavra chegue na minha língua, Deus já sabe o que eu vou falar. Ele capta os processos dos meus neurônios dando comando para que haja linguagem. Ele já sabe lá nas sinapses do neurônio, já sabe o que significa aquilo. Aquilo funciona para ele como se fosse código Morse. Ele está lá se informando e sabe, vai pedir. Já vai pedir alguma coisa, vem ele. E às vezes a gente fala assim, eu vou orar com o Espírito, eu estou orando em línguas, e eu oro melhor. É verdade. Quando você está orando em línguas, mesmo você não sabendo o que você está falando, o Espírito Santo está falando com Deus em mistério, falando coisas que precisam ser realizadas na tua vida. Ele está falando a teu respeito, muitas vezes. Ele já está falando dos outros, está falando da gente. Aí ele fala assim, Deus, eu preciso de um carro, Senhor. Aí o pessoal está lá falando, não, Senhor, não dá não, porque não é a hora. Ele vai desviar, não vai. Deus, abre uma porta de emprego, eu preciso ir. Deus falando, os pessoas estão falando, não, para aquele lugar não, aquele lugar não é bom para ele, manda ele para o outro. Então, às vezes, o Espírito Santo, ele não está orando. Quando você está falando línguas, ele não está falando o que você quer. A gente acha que você está orando em línguas e o Espírito Santo está falando com Deus o que você quer, não é? Ele está em concordância com o próprio Deus para o que é melhor para você. Ele está falando da tua vida, mas geralmente o contrário que você está pedindo. Tem gente que acha, eu posso falar assim, eu posso falar. Quando eu oro em espírito, meu espírito ora bem. Ele ora bem. Mas o Espírito Santo ora otimamente bem. Porque ele vai sempre pedir a Deus o que você precisa, não o que você quer. Tem essas coisas. Então quando eu oro, essas intimidades que eu tenho com Deus, eu vou aprendendo com o Espírito Santo. Ele vai me ensinando
naquele momento de oração, você vai perceber, inclusive, essas coisas. Você fala, caramba, você está jogando aí no outro time? Não, eu quero. Não. Ele está falando, não, eu estou te ensinando a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, tem a tua vontade, mas eu quero que você faça aprenda a fazer a vontade de Deus. Eu estou te ensinando. E a gente vai aprendendo. E com esse momento da nossa vida, a gente vai crescendo na fé. Vai crescendo, vai aprendendo a discernir mais. Outra coisa que o crente não gosta, mas vamos falar, de fazer. Então, 3 coisas que o crente não gosta de fazer. O crente não gosta de ler a Bíblia, o crente não gosta de orar e o crente não gosta de fazer jejum. Outro dia eu estava falando sempre que eu fazer jejum, é um drama, né? Outra vez estava falando, a irmã veio falar comigo que o cabelo estava acabando e o marido estava indo embora e não sei o que, estava deixando a casa. Aí eu, vamos orar, vamos. Aí eu orei com ela e tal. Na oração, Deus falou para mim, fala para ela fazer jejum. Ela vai orar pelo marido dela e fazer jejum. Porque só com jejum vai dar certo. Aí quando eu acabou a oração, eu falei, mano, Deus mandou dizer que a senhora vai orar pelo seu marido, amém, vai continuar orando, mas a senhora vai ter que fazer jejum. Isso aí então vai se resolver com jejum e oração. A mulher quase deu um pulo, porque não queria fazer jejum. Era muito fazer jejum. Eu falei, o casamento é seu, o problema é seu. Não é justo eu fazer jejum e a senhora comer. Não dá, porque o marido é seu, não é meu. Eu estou falando que Deus mandou fazer. Graças a Deus ela fez e Deus restaurou o casamento dela. A briga que é para fazer o que tem que fazer. As práticas comuns parece que são segredos espirituais do crente. A gente sabe, desde criancinha, a gente aprende na escola dominical que a gente precisa ler a Bíblia, tem até uma esquina, ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tem que ler a Bíblia, orar, Jesus, a gente sabe tudo isso. A gente faz? Não. Não tenho tempo, eu não consigo, me dá fome, me dá dor de cabeça, o meu estômago é fraco, se eu não como alguma coisa eu passo mal do estômago, que passe. Que fique com dor de cabeça, faz parte do crescimento. Tem que se virar. Não coma nada, na volta do jejum, não coma nada doce, que vai dar uma dor de cabeça terrível. Então, vai devagar. Mas a gente tem que aprender, né, que seja na pancada. A gente tem que aprender. Porque essas coisas vão fazer com que a gente entenda os caminhos de Deus para a nossa vida. Então, essas coisas são práticas. Aí, quando Jesus fala lá em Mateus 6, 16 a 18, que quando você faz o jejum, ele fala que depois do jejum, quando o Pai que está no céu te vê em secreto, ele fala, ele vai te recompensar. Há uma recompensa. É o próprio Cristo falando. Depois que você termina o jejum, por quê? Quando eu faço jejum, eu não faço jejum por brincadeira. Eu faço com propósito. Sempre que você for fazer jejum, é porque tem que ter um propósito. Sempre. Esse propósito vai ser respondido depois. Uma vez eu falei para Deus, eu precisava de uma resposta. Eu falei para Deus que eu ia fazer, não lembro se foi 10 dias de jejum, ou se era 15, eu não sei. Eu inventei que Deus tinha que me responder no final do meu jejum. A gente quer manipular Deus e Deus dá uma volta na gente. Não quer dar uma volta em Deus, Deus dá uma volta na gente. Aí eu falei, Deus, vamos fazer um jejum de 15 dias e aí depois eu preciso de uma resposta. Até o final desses 15 dias o Senhor vai me dar essa resposta. Eu estou fazendo jejum. Estou fazendo o que a palavra diz. Aí o que Deus fez? Respondeu no primeiro dia. Ele me respondeu no primeiro dia. Então, quem foi que te falou que você tem que fazer 15 dias para eu te responder? Quem foi? Por que você não me perguntou um dia só? Por que você estipulou 15 dias para eu te dar uma resposta? Quem é que te ensinou a subir de joelho as escadas para ser atendido na promessa que você fez? Isso não é coisa de Deus. Aí só que, como eu tinha botado, o que eu fiz? Eu fiz os 15 dias de jejum. Eu tinha empenhado minha palavra,
feito o voto, aí o besta teve que fazer mais 14. E Deus respondeu no primeiro dia. Porque eu inventei na minha cabeça que Deus só podia me responder depois de 15 dias. Mas isso é o quê? Nossa religiosidade. Eu tenho que fazer barganha com Deus. Eu tenho que pagar um preço. Quem foi que disse que você tem que pagar preço? É a nossa cabeça doente, de crente. É isso. Aí ali eu aprendi, eu não faço mais isso não. Agora eu falo, Senhor, vou fazer jejum no segundo dado. Jesus, o Senhor responde aí, quando o Senhor puder. Não vou estipular a data não. Quando o Senhor responder, eu paro. Aí ele respondeu no 15º dia. Não adianta. Com Deus ninguém ganha. De Deus não adianta que você quer inventar. Ele está querendo falar assim, você, quando vai falar com o teu pai, você estipula para o pai, daqui a 15 dias eu volto para falar contigo e pedir o que eu quero. Não. Você chega para falar com o teu pai, você fala, pai, eu preciso de um sapato, uma camisa, eu preciso de um material escolar. Você vai direto com o seu pai, fala direto com ele. Não tem problema que você fica estipulando distância, tempo, regras, maneiras. Onde você deixou isso? Não existe isso. É na nossa cabeça. Jejum. Jejum vai te dar muitas respostas. Intimidade com Deus. Porque quando você faz jejum, você quebra a tua vontade e você se submete à vontade de Deus. Ali você se humilha, porque você está com fome, você está todo daquele jeito. E aí você fala eu estou me humilhando na presença de Deus para que Ele venha em meu socorro. Então, o jejum sempre um propósito. Não vem fazer jejum de alegre não, porque não vai dar certo. Tem um propósito. Quem são os nossos inimigos? A gente já teve uma aula aqui sobre isso, mas eu vou revisar. Quais os nossos inimigos? Então, discernindo, como você está discernindo as coisas, você tem que discernir quem são os seus inimigos. Você tem que discernir contra quem você está batalhando. Qual é a tua batalha? Primeiro, mundo. Tá? O sistema do mundo. Então, a Bíblia fala que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4,4. Tá? Quem quiser anotar? Então ele fala, olha, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ele está falando do mundo que é o sistema mundial. Então, a maneira como eles estão vivendo, eu não vou viver igual. Não me interessa se eles fazem assim. Me interessa o que Deus quer que eu faça. O que Deus preparou para a minha vida. A minha vida cristã agora é diferente daquela vida que eu tinha. Não quero saber se o povo lá fora faz isso, se faz aquilo, se faz isso. Não me interessa. Deus tem que discernir. O pai tem que ser sábio para falar, para passar num bar, uma criança, tá com seu filhinho, passar na frente do bar, está todo mundo feliz, bebendo, alegre, happy hour maravilhoso, o filho olha assim e fala, nossa, como tão alegre o povo, né? Que felicidade quando bebe, que coisa boa, né? Aí o pai tem que passar debaixo de uma marquise, onde ficam os mendigos, e falar, ó filho, aqueles de lá vão acabar aqui, muitos deles vão acabar aqui. Então aquela alegria deles não é a mesma alegria, não. É uma falsa alegria. Então você tem que ter discernimento para ensinar as outras pessoas durante a tua caminhada diária, apontar. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Ensina, mostra, ensina a discernir o que é certo e errado. Ensina que ela é aparência. Parece bacana, mas não é. Nesse momento parece a melhor coisa do mundo. Você vai falar, o mundo não tem nada para nos oferecer. Tem um monte de coisa para nos oferecer. Só que os caminhos onde vão dar são caminhos de morte. Parece uma coisa agradável, legal, mas lá na frente Deus vai estar certo. Como sempre, Deus vai estar certo. Tá? Primeira coisa, o mundo. Outra coisa, a carne. Nós também temos nosso inimigo, que é a nossa velha natureza, que já está aqui, né? Nós temos ainda
as inclinações. Se a gente não deixar que o Espírito Santo tome a nossa vida, quando a gente teve estudo de Gálatas, né? Se a gente não deixar que ele produza em nós o fruto do Espírito, a nossa tendência é cair lá na carne, lá nos todas aquelas obras da carne, né? Então a gente tem que estar lutando o tempo todo contra isso, contra a nossa vontade, contra o que eu acho que é certo. Ah, mas eu acho que é certo. Eu estava vendo esses dias a imprensa marrom, né, esses jornais que já vêm tingidos de sangue, na televisão, e aí eles estavam falando sobre uma moça que arranjou um rapaz, e esse rapaz acabou, enfim, matando ela. A mãe era contra o pai, era contra o cachorro, era contra o irmão, era contra o gato. Quando ele chegava, saía da sala, porque todo mundo era contra. Mas ela, eu amo. Só que, então às vezes a gente quer ser mais do que Deus. A gente quer, eu amo mais do que Deus. Mais do que Deus ninguém ama, porque Ele é o próprio amor, Ele ama. Então a gente vai na rebeldia, se arrasta naquela rebeldia, mesmo tendo os sinais de estar errado. Por quê? Porque eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o que me agrada. As consequências lá na frente, eu vejo depois. Depois a gente vê. Só que não é assim. E depois acumula e vem as desgraças. A gente tem que fugir tem que saber discernir para não cair nessas maldições, né? Então a gente tem que estar o tempo todo lutando contra a nossa carne. Porque Gálatas 5,17, que a gente estudou aqui por quase 6 meses, diz assim que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, existe o que você quer, existe a carne puxando para fazer a vontade dela lá, e existe o Espírito Santo puxando para fazer a vontade dele aqui. E aí você tem, nesse meio, tem deixar o Espírito Santo ganhar essa parada. Você tem que ser instruído por ele, para que o teu querer seja moldado, a tua vontade seja moldada pela vontade de Deus, e você faz como isso? Renúncia. Não existe fazer a vontade de Deus se eu não renunciar à minha vontade. Pegue a sua cruz e me siga. Renuncia lá tudo. Eu vou renunciar os meus sonhos, os meus planos. Acabou. Já era. Já era. Você não tem mais sonho nenhum, não. Você não tem mais plano nenhum, não. Agora é a vontade de Deus. Você vai ter que obedecer a vontade de Deus. Então, para que se você não fizer, quando você não faz isso, você faz o que você quer, você está sendo inclinado para a vontade da carne, que nunca é a vontade do Espírito Santo. Então nunca vai dar certo, nunca vai funcionar. E você não, como o apóstolo Paulo diz, você vai estar socando no vento, porque você ensina para os outros, mas você não aprende e ensina. Então quando a gente aprende alguma coisa das Escrituras de Deus, a gente tem que aplicar aquilo na nossa vida. Porque se eu ensino, mas eu não sigo, eu me torno aquele fariseu lá que Jesus combatia. Porque eles eram maravilhosos mestres, mas eles não seguiam nada que ensinavam. Então não adianta. Então eu tenho que ser, como diz o pastor Cláudio, quem é evoluído, né? Sou eu, que conheço a Cristo, ou aqueles que não conhecem a Cristo? Eu vou ficar batendo boca, xingando, brigando, contendendo com uma pessoa que não tem disciplina espiritual, não sabe se é uma mão esquerda da direita, e eu, se eu evoluído, vou entrar na mesma brincadeira? Não. Eu tenho que discernir o que está acontecendo naquele meio ali, na minha família. Sou de barraco na minha família, qual é a minha função? Apaziguar. Eu não vou jogar mais fogo, mais lenha na fogueira. Eu vou apaziguar, porque a paz de Cristo está comigo, em mim. Então, onde eu estiver, a paz de Cristo tem que estar também. Então, eu vou tentar conciliar, vou ser o conciliador, o apaziguador, aquele negócio todo.
Porque você é que é o novo nascido. Você é o cristão, você é o filho de Deus Altíssimo. Daí você se comporta igual, você entra na bagunça, entra no xingamento, entra na confusão, eu não vou mais na festa do meu irmão tal, meu fulano tal, eu não participo da minha família, eu não quero, eu não posso, não dá. A tua função é outra, né? E também, por último, o nosso maior adversário, o diabo. Tá? Então a gente tem que entender por que a gente está lutando. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos. Então você não luta contra o teu parente, você não luta contra o teu patrão, você não luta contra o teu amigo, você não luta contra o teu vizinho, você não toca funk, você não luta. Você não está lutando contra nenhuma dessas pessoas. A tua luta é contra quem? Os poderes, autoridades, dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Esse é o foco. Quando você se converte, você é alistado no exército de Deus e você já sabe quem é o teu inimigo. Ele será o seu inimigo. Enquanto ele vê Cristo em você, você é inimigo declarado dele. Acabou. Não tem acordo. O pastor está falando um monte no culto da mesma coisa. Tem cristão que faz assim. Chama o diabo e fala assim, olha, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Aí faz lá um contrato com duas coisas, coloca o carbono, assina, manda o diabo assinar embaixo. Só que aí quando você vira as costas, o diabo vai assim, rasga a parte dele, rasga. Você cumpre a sua parte, mas ele não, ele é mentiroso. Ele não se firma na verdade. Ele vai continuar te atacando, vai continuar querendo o teu mal, e você lá achando que está tudo bem, sem saber discernir de onde está vindo o ataque. Então, não existe isso. Você é inimigo declarado do diabo, ele de você. E para terminar, para concluir, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:11 sobre as armaduras que a gente tem que estar revestido, aí ele fala, ele não fala de raio laser, de bomba atômica, de arma de destruição em massa. Ele não fala nada disso para você, não precisa de nada disso, isso não mata demônio. Ninguém mata demônio, ninguém mata diabo. O que faz você vencer o mal são coisas como verdade, justiça, o evangelho da paz, tem que ser pacífico, não pode ser evangelho da guerra, fé, salvação. Você tem que ter certeza da sua salvação para você ir lá. Senão ele vai dar um nó na sua cabeça e vai mandar você voltar engatinhando. Porque se você não tem certeza dele, que você crê, você vai falar, eu estou discussando no Jesus que o Luiz Fernando prega. Ah tá, conheço o Luiz Fernando, conheço Jesus, e você quem é? Você tem que falar, meu Deus, eu estou vindo aqui no nome do meu Deus, não é de outro não. Não é o Deus de Jacó, de Abraão, não, é no meu Deus. Porque senão não funciona. Salvação. Palavra de Deus, oração, que ele fala no final, para você orar e vigiar. Então são coisas espirituais. Você vence coisas espirituais. As armas que ele coloca sobre a gente são armas espirituais. Você tem que ser verdadeiro, dizer a verdade. Você tem que amar a justiça. Você tem que falar do evangelho da verdade, ensinar o evangelho da verdade. Não é nada de... E o que acontece também hoje em dia é que as pessoas elas se armam das armas da defesa. Então elas estão o tempo todo se defendendo. Elas sabem como se defender do mal. Mas elas não conseguem ir lá onde ele está e guerrear. Porque para eu guerrear, eu não posso ficar só me defendendo. Eu tenho que atacar também. E qual é a única arma de ataque que diz em Efésios 6? Só existe uma única arma. Todas são de defesa. Uma única de ataque. Ele fala, você tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus, você não vai atacar nunca. Porque quando o diabo fala assim, você tem que fazer isso, você fala, está escrito assim. Tá? A Bíblia diz assim,
Não vou fazer porque está escrito assim, vou fazer do jeito que Deus mandou. Ah, tem que fazer. Não. A Escritura dizia assim, sempre Jesus, está escrito lá que você dá ordem aos seus anjos, ele vai te parar lá embaixo. Não. Também está escrito, não tentarás para Deus. Então ele foi combatendo o diabo com a palavra. O diabo só vai nos recuar quando eu confrontar ele com a palavra de Deus. Ela tem poder para fazer ele sair fora. Porque, por que eu estou falando isso? Quando você vai expulsar um demônio, você expulsa em nome de Jesus. Ok, ele vai embora. Nem toda a luta espiritual, a batalha espiritual, você tem um demônio incorporado numa pessoa. Às vezes, ele vem sozinho mesmo, sem ninguém. Ele vem para falar, olha, Deus não te ama, porque Ele não te deu isso. Ah, Deus não te ama, porque você ainda não tem isso. Ah, você está seguindo a Cristo tanto tempo e a tua vida não muda nada? Então Ele vai falando no teu ouvido coisas. E você vai falar, é verdade, eu estou aqui na igreja tanto tempo, eu não tenho isso. Tem gente no mundo que tem aquilo, eu vejo o meu vizinho que nem é crente nem nada, e tem isso, tem aquilo outro. Aí você começa, em vez de você bater, fala, não, eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu tenho tudo em Cristo. Não preciso de nada, não tenho falta de nada. Salmo 23. Aí você fala, não é verdade, você vê, olha, pensando bem mesmo. Eu sou dizimista, eu vou a quarta do saber, eu não perco culto, eu não sei o que. Aí você começa a ajudar, dar argumentos para o diabo. Se você não tiver a palavra de Deus para bater de volta, ele vai entrar na sua cabeça e você daqui a pouco está fazendo a vontade que ele quer. Então, única arma de ataque, palavra de Deus. Então você pode ter escudo da fé, você pode ter tudo, mas se você não for para cima também, não está certo. Discernindo, a nossa pretensão tem que ser através de discernimento. Você tem que discernir as coisas de Deus, saber viver. Outro pastor falou uma coisa muito linda, que eu acredito também, eu faço também. Ele falou que ele vinha para o culto e a Néia estava cansada, a pastora Néia, aí ele falou, fica em casa. Ela falou, não posso ficar em casa, eu vou. Não, fica em casa, porque você está cansada, tem 4 dias lá no trabalho que deu, né? Não, porque eu sou a tua intercessora. Eu tenho que estar lá intercedendo enquanto você está pregando. Aquilo ali, falei, oh, glória a Deus, coisa boa de ouvir. Quando você vai para a igreja, você não vai para assistir culto. O cristão que tem discernimento espiritual, ele não vai para a igreja assistir culto, ele vai participar do culto. Quando você chega lá, você tem que interceder para que a palavra de Deus, pregada pelo pastor, atinja os corações e haja conversão, haja mudança, libertação. Então você está ali na igreja, mas você está orando pelo ambiente, você está participando, discernindo o que está acontecendo. Se eu for só lá para participar, eu não consigo discernir o que está acontecendo ali dentro. E ali na igreja, durante o culto, está acontecendo um monte de coisa espiritual. E você tem que discernir, porque você precisa ajudar com a tua oração. Você precisa interceder, você precisa participar. Muitas vezes, eu vou à igreja e Deus me dá a palavra que o pastor vai pregar no início. Aconteceu várias vezes já. Aí quando o pastor vai pregar, Deus tinha me dado no início. Mas aí, a primeira vez eu fiquei encantado. Você fica encantado. Eu dei glória, pastor, antes o Espírito Santo falou. Na segunda você tem que cair na real. Porque aquilo ali Deus te deu por um motivo. Não é para você já, que bom, o Espírito Santo falou comigo. Não. É para você saber o tema e orar em cima daquele tema da pregação. Para que Deus haja de acordo com aquilo que Ele quer falar. Então, quando você entende, discerne, o Espírito Santo volta e fala, opa, entendeu a mensagem. A próxima eu vou dar de novo. Vou falar para ele antes o tema, para que ele interceda, já vai intercedendo também. E aí vai acontecendo. Então você vai participando, você vai discernindo o ambiente que você está e você vai participando. Teve um tempo, quando eu fui batizado do Espírito Santo, e quando você é batizado no início, o Espírito Santo se trata como se fosse um bebê, né? Você tem visões o tempo todo.
profecia, e você vê um monte de coisa, é uma maravilha. Depois que você vai crescendo na fé, você fala, agora vai orar, vai botar o teu joelho no pé, agora se você sabe como buscar, se vira, que não vai ser mais tão fácil assim. Mas no começo era maravilhoso, quando eu chegava no culto assim, aí eu via, no meio da igreja, caía do céu, os todos flocos de neve, mas eram luzes. A igreja ficava toda cheia de luzes, parecia um floco de neve caindo, e cada culto caía uma cor diferente, porque os precisamos queriam ensinar o que estava acontecendo. Aí quando caía azul, era libertação. Quando era verde, era cura. Quando era branco, era conversão. Então eu sabia que Deus ia fazer no culto. No começo do culto, quando eu via aquele negócio caindo na igreja, eu falava, vai ter muita salvação hoje. Hoje Deus quer salvar. Então eu ficava o culto inteiro intercedendo, Senhor, salva, age na igreja, a pregação seja uma bênção, as músicas sejam todas voltadas. Aí no final do culto o pastor fazia um apelo, um monte de gente se convertia. Esse é o sinalzinho que Deus me deu. Aí quando caía verde, Deus quer curar hoje. Aí o pastor orava, curava, o povo era curado. Então, era uma forma de Deus me ensinar como discernir e como eu orar dentro do culto. Acabou. Já era, não tem mais nada disso. Já foi. Essa foi a fase 1. Eu era amador, estava aprendendo, estava me ensinando, amém. Agora, todas as férias, você vai usar a tua fé, a tua tendinha de fé que você fez, agora vai trabalhar. Mas era muito interessante. Depois que acabou, eu falei, meu Deus, não é bom as coisas, quando acaba, não faz para nada, se acabou o maná, eu falei, tá bom, está valendo. Mas era para você aprender a discernir o que você está fazendo lá dentro. Então, quando a gente for para a igreja, quando a gente estiver na nossa casa, quando a gente estiver no trabalho, quando estiver onde você estiver, aprenda com o Espírito Santo a discernir o lugar que você está. Preste atenção no que o Espírito Santo diz no lugar que você está. Você vai aprender muita coisa. Porque o sobrenatural de Deus é para todo mundo. Nós andamos agora, devemos andar no espiritual. Não mais no material, mas no espiritual. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos condições de serem todas as coisas. E Deus quer nos ensinar o verdadeiro discernimento. Não as fantasias, como diz Paulo, né? As fábulas de velha, né? Não é fábula, não é invenção de homem. É palavra de Deus. É de verdade. Amém?